Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Chegamos no último dia da nossa série sobre a vida de Jesus. Hoje é um dia muito especial. Hoje é domingo de Páscoa e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a verdadeira Páscoa. Vocês se lembram que no final do ano, no Natal, a gente aprendeu tudo sobre o que era o verdadeiro Natal? Pois é, hoje nós vamos aprender o que é a Páscoa de verdade, a verdadeira Páscoa, que é Jesus ter morrido por nós na cruz e ressuscitado para nos dar vida eterna. Mas o versículo de hoje, que vai falar sobre essa história da morte e da ressurreição de Jesus, está lá em Lucas 24, versículos 5 e 6, que diz assim: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Muito bem, o que aconteceu então? Semana passada nós vimos que Jesus então foi levado para a cruz. A multidão quis que ele fosse para a cruz. Pilatos e Herodes ainda perguntaram: quem que vocês querem que liberte, Jesus ou Barrabás? Mas a multidão, muito agitada, começou a gritar: liberte Barrabás, crucifique Jesus. E eles não tiveram o que fazer a não ser levar Jesus para a cruz. E ali Jesus morreu na cruz. E depois daquilo, muitas pessoas foram embora e os soldados ficaram ali cuidando do corpo de Jesus. Mas havia um discípulo de Jesus chamado José. Ele era de uma cidade chamada Arimateia. E José tinha um amigo, que era o Nicodemos. Então José e Nicodemos conversaram com os soldados e com Pilatos e pediram autorização para tirar o corpo de Jesus da cruz e preparar o corpo de Jesus para levar para um túmulo. Naquele tempo era comum eles tirarem o corpo da pessoa e enrolarem em lençóis cheios de perfume. E Pilatos deu autorização. Então eles fizeram isso. Eles tiraram Jesus da cruz e levaram Jesus para preparar o corpo dele. Então José e o seu amigo Nicodemos pegaram o corpo de Jesus, tiraram o corpo de Jesus e enrolaram o corpo dele com lençóis cheios de perfume. E sabe o que eles fizeram? Eles levaram para um lugar que era um túmulo, onde eles podiam colocar o corpo lá para eles poderem velar o corpo dele. Então eles colocaram o corpo de Jesus ali e fecharam com uma pedra aonde estava naquela caverna bem guardadinho. E ali ficaram orando um pouco de tempo. Alguns soldados ficaram cuidando do corpo de Jesus para que ninguém mexesse no corpo. E assim Jesus foi colocado no túmulo, bem arrumadinho, envolto em lençóis com perfumes pelos seus discípulos José e Nicodemos. Isso aconteceu na sexta-feira, no dia que ele morreu. Quando chegou no domingo, algumas mulheres que eram seguidoras de Jesus, resolveram também ir lá no túmulo. Elas sabiam que Jesus estava lá. Elas foram no túmulo, mas quando elas chegaram, elas queriam colocar mais perfumes e queriam arrumar tudo. Mas a hora que elas chegaram, elas ficaram espantadas, porque a pedra estava removida e dentro do túmulo não tinha nada, estava vazio. Elas falaram: como que pode acontecer isso? Cadê o corpo do nosso Senhor? E de repente, em cima do túmulo, apareceu um homem com uma roupa toda reluzente. E ele olhou para elas e disse assim: o que vocês estão fazendo aqui procurando ele entre os mortos? Ele não está aqui. Ele está vivo, ele ressuscitou. As mulheres ficaram muito espantadas com aquilo e uma delas veio correndo até a porta do túmulo e foi olhar lá dentro e começou a chorar e começou a falar: eu quero o corpo do meu Senhor. De repente, alguém olhou para ela, apareceu perto dela
e disse assim: por que você está chorando? O que você está fazendo aqui, procurando quem? Aí ela pensou que fosse um jardineiro e ela falou: Senhor, por favor, se o senhor sabe onde está o corpo do meu mestre, me diga que eu quero cuidar dele. E de repente, aquele homem olhou para ela e falou: Maria. E ela reconheceu a voz. Ela viu que era o próprio Jesus ressuscitado. Aí ela falou: Mestre, o Senhor está vivo. Aí ele falou, e ela correu para chegar pertinho dele. Aí ele falou: não se apegue a mim, porque eu ainda não fui para o Pai. Volte e conte para os seus irmãos que eu ressuscitei e que eu vou para o meu Pai, que é o Pai de vocês, o meu Deus, que é o Deus de vocês. E assim elas correram e voltaram gritando para contar para todos os outros discípulos: eu vi o Senhor, Ele ressuscitou. Você viu, crianças? Vocês viram que história linda? Essa é a história da ressurreição de Jesus. Era um plano de Deus e tudo isso aconteceu para cumprir as Escrituras, que dizia que o Filho de Deus deveria morrer para perdoar os nossos pecados e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar e voltar ao céu. E nós que cremos em Jesus como nosso Salvador podemos ter vida eterna com ele. Essa é a história da ressurreição do Filho de Deus. Essa semana eu gostaria que vocês fizessem os devocionais para aprender bem direitinho a respeito da verdadeira Páscoa. E se você for encontrar alguém da sua família, mesmo nessa época de pandemia, se você for falar por telefone ou pela internet, conta a história da verdadeira Páscoa. Fala: você sabe o que é a verdadeira Páscoa? A verdadeira Páscoa é a morte de Jesus pelos nossos pecados e a ressurreição de Jesus para levar-nos até Deus, aqueles que creem e se arrependerem verdadeiramente. Tá bom, crianças? Um beijo para vocês e até semana que vem. Vamos começar uma nova série. Tchau. Boa Páscoa!